Olá, meus alunos. Eu sou a professora Marô. Estou aqui hoje para mais uma unidade de língua portuguesa. Dessa vez é o seu caderno, o seu livro impresso. Nós iremos começar o número 2. Então é a unidade 5, que vai falar sobre, o texto é um cavalo pensativo. Ela irá das páginas 7 a 18. Então vamos para a nossa rotina costumeira de todos os dias. O que faremos? Vamos ler juntos um cavalo pensativo, que é o texto da unidade. Vocês vão assistir a videoaula, fazer a leitura individual, foi o que eu acabei de dizer. Se precisar em casa, você pause o vídeo. Eu vou explicar para vocês as páginas de 7 a 8, que conterão o entender o texto 1, entender o texto 2 das páginas 12 a 14, o estudar a língua 1 das páginas 15, 16, 17 e 18 e as páginas 27 e 28 dos exercícios 1 a 7, que vai ser a nossa tarefa de hoje. Você em casa vai prestar atenção na explicação, vai precisar pausar o vídeo, voltar no texto. Ao final, depois que você tirar as dúvidas, você poderá enviar suas atividades então para o seu professor. Então vamos lá, a nossa aula de hoje. Unidade 5, um cavalo pensativo. O que um cavalo muito trabalhador, daqueles que puxam carroças, pensaria dos homens se tivesse o poder de raciocinar? E aí? Pense um pouquinho. No conto que você conhecerá agora, um cavalo imagina um projeto para mudar a vida dos animais de sua espécie. Então, olha, aqui a gente já tem uma dica de qual será o assunto do texto. Um cavalo imagina um projeto para mudar a vida dos animais de sua espécie. O que entristece na convivência com os seres humanos, que mudanças ele idealiza, quer dizer, que ele pensa fazer? Ele chegará a concretizar seu projeto? Será que ele consegue terminar esse projeto? Ele pensa, idealiza, mas será que ele consegue terminar? Então vamos lá. Aqui a gente tem a imagem do cavalo, lá bem sossegado, solitário. E esse texto vai ser um texto fantástico. O que será que nos traz um texto fantástico? É uma obra de ficção, é um jogo de faz de conta. Uma obra de ficção, o leitor ele vai entrar nesse jogo de faz de conta, tá? O que acontecerá? Será que isso são fatos reais? Será que vai ter mistura de fato real com fato inventado? E aí, o que você acha sobre isso? Obra de ficção. Tenho certeza que vocês conhecem muito bem o que é uma obra de ficção. Em um contexto fantasioso, quais pensamentos, então, poderiam preencher a mente de um cavalo? Lógico, isso não é um fato real. Mas o que poderia acontecer aqui, nesse contexto fantasioso, nesse texto que a gente vai ler agora? O que será que se passa na mente desse cavalo? Então vamos lá. Cavalo numa ilha. A professora vai ler o texto com vocês. Se precisar, vou chamando a atenção para alguns itens, tá? É um texto que vai mostrar o cotidiano, um cavalo comum, tá? E ele vai tratar de um assunto aí que a gente encontra muito no nosso dia a dia. Não só com os animais domésticos, mas às vezes com o ser humano também. Então vamos lá. Cavalo numa ilha. Aquele é o cavalo que mora sozinho, num recanto distante de uma ilha. Ele come um pouco de capim, atrás dele tem um barco. É o barco em que ele veio, é o barco em que ele vai voltar. Ele não é um cavalo solitário, gosta muito da companhia dos outros cavalos. Sozinho ele fica entediado, gostaria de fazer algumas coisas, ser útil aos outros. Continua a comer capim e, enquanto come, pensa em seu grande projeto. O grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer: é preciso mudar. E ele responderá. E os cavalos perguntarão: o que é que deve mudar? E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar. Ela é muito miserável. Nós somos muito infelizes. Isso não pode continuar. Mas os cavalões mais gordos, os mais bem nutridos, os que puxam as carruagens que levam os caixões dos poderosos deste mundo, as carruagens dos reis e que usam um chapéuzão de palha de arroz, vão querer impedi-lo de falar e dirão: do que você reclama, cavalo?
Você não é a mais nobre conquista do homem? E zombarão da cara dele. Então, todos os outros cavalos, os pobres puxadores de carroça, não vão se atrever a dar um palpite. Mas ele, o cavalo que medita na ilha, levantará a voz. Se é verdade que sou a mais nobre conquista do homem, não quero estar em falta com ele. O homem nos cobriu de presentes, mas foi generoso demais com a gente. Nos deu o chicote, o homem nos deu o rebenque, as esporas, os antolhos, o varal das charretes, enfiou ferros na nossa boca e sobre os pés. Fazia frio e ele nos marcou com ferro em brasa para nos aquecer. Para mim acabou. Ele pode pegar de volta suas bugigangas. Que tal? E por que é que ele escreveu nas paredes seriamente em letras garrafais? Nas paredes das estrebarias, nas paredes das casernas de cavalaria, nas paredes dos matadouros, dos hipódromos e dos açougues hipofágicos. Sejam bonzinhos com os animais. Convenhamos, estão zombando do mundo dos cavalos. Então, todos os outros pobres cavalos começarão a entender e irão todos juntos encontrar os homens e vão engrossar a voz com eles. Os cavalos, senhores, aceitamos puxar seus carros, suas charretes, fazer suas corridas e todo o trabalho, mas vamos reconhecer que nós prestamos um serviço a vocês e vocês precisam nos prestar serviços também. Volta e meia, vocês nos comem quando nós morremos. Nem tem o que dizer sobre isso. Se vocês gostam, é que nem o café da manhã. Há quem goste de aveia no café, outros põem aveia no chocolate. Gosto não se discute. Mas volta e meia, vocês também nos batem. E isso não deve mais acontecer. Além disso, queremos aveia todo dia, água fresca todo dia e férias. E que nos respeitem, somos cavalos, não somos bois. O primeiro que nos bater vai ser mordido. O segundo que nos bater vai morrer. Pronto. E os homens entenderão que exageraram e se tornarão mais razoáveis. O cavalo ri só de pensar em todas as coisas que certamente acontecerão um dia. Ele tem vontade de cantar, mas está sozinho e só gosta de cantar em coro, mas grita mesmo assim: viva a liberdade! Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças: viva a liberdade! Todos os homens das ilhas e dos continentes ouvem os gritos e se perguntam: o que será aquilo? Depois se acalmam, dão de ombros, dizendo: não é nada, são só os cavalos. Mas eles nem desconfiam do que os cavalos preparam para eles. Contos para crianças impossíveis, de Jacques Prévert, São Paulo. Né? Então agora a professora vai passar e nós vamos discutir algumas coisinhas aqui. Quem foi ele? Vamos ler quem foi o autor dessa história? Ele nasceu em 1900 na França, escreveu poemas e roteiros de filmes, foi um escritor tão querido que centenas de escolas francesas adotaram seu nome. Uma das razões de seu grande sucesso é o uso da linguagem familiar e do humor. O livro Contos para as Crianças Impossíveis traz histórias sobre a desobediência e a autoridade. Prévert morreu em 1977. Trocar ideias. O que você considera que deveria ser feito para impedir os maus tratos aos animais? A gente tem visto muito acontecer isso hoje em dia, mas já tem algumas leis que protegem os animais para que eles não sofram esse maltrato, né? Tanto falado aqui e falado também nas redes sociais, que a gente vê muito isso acontecer. E você? O que você acha que podemos fazer para impedir que isso aconteça? Pense aí um pouquinho. Entender o texto 1. O texto, O Cavalo numa Ilha, que nós acabamos de ler, ele é um conto fantástico. Isto é,
uma narrativa de ficção em que os acontecimentos mágicos impossíveis de existir no mundo real misturam-se a fatos comuns, próprios da realidade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Observe o que o cavalo pensa e alguns dos fatos narrados fazem parte do mundo imaginário, fictício, que não existe. Então vamos lá. Essa questão, a questão número 1, a professora vai resolver com vocês, tá bom? Depois que a gente resolver a 1, ela vai nos auxiliar a responder a questão número 2. Então vamos lá. Assinale as frases que contêm os fatos centrais do conto Cavalo numa Ilha. O que são os fatos centrais? São os fatos principais que fazem esse conto acontecer, tá? Tem outros fatos que vão estar listados aqui? Tem, mas eles são fatos secundários, que eles não são tão importantes para que essa história tenha acontecido. Então vamos ler a primeira alternativa. O cavalo está inconformado com o tratamento dado pelos homens aos animais de sua espécie. Se vocês voltarem lá no texto e lerem o início do texto, qual é o projeto do cavalo, a gente vai ver aqui que a alternativa A faz parte do fato central. Então, assinalem aí a alternativa A. Alternativa B. O cavalo come capim na ilha. Isso faz parte do fato central ou é apenas um comentário, alguma informação dada no texto? Isso não faz parte do fato central. Então, nós não vamos assinalar a alternativa B. Alternativa C. Ele imagina um projeto para tornar a vida dos cavalos menos infelizes. Então, prestem atenção. A alternativa C faz parte lá do que o cavalo queria, do projeto dele? Isso é um assunto central. Então, assinalaremos também a letra C. D. Os cavalos gordos e bem nutridos puxam carruagens? Isso não é um assunto central. Então, não vamos assinalar. F. Esses animais querem ser respeitados pelos homens? Presta atenção no que o cavalo quer fazer, o projeto dele. Então, essa frase, ela faz parte do assunto central. Marque um xizinho aí. Letra G. Os seres humanos não levam a sério as necessidades dos cavalos. É outro fato central. Está lá dentro do contexto do projeto do cavalo. Então, assinalem a letra G também. H. Os cavalos anseiam por liberdade. Se a gente prestar atenção, voltar lá no texto, essa palavra liberdade, ela está até destacada. Então, isso também é um fato central. Então, assinalem a letra H. Então, vamos lá, assinalaram direitinho? Questão número 2. Em sua opinião, qual é a ideia mais importante desse conto? É uma resposta pessoal, é a sua opinião aqui, tá? Mas eu não posso escrever qualquer coisa, eu tenho que voltar no texto. Eu aconselho vocês a lerem as alternativas que nós assinalamos na questão número 1. Você encontrará aqui a ideia principal, a mais importante desse texto. É o projeto do cavalo. Número 3. O cavalo é personagem do conto, mas em momento nenhum, mas ele não tem um nome. Isso é uma afirmação. Em momento nenhum no nosso texto apareceu o nome do cavalo, né? Construa uma hipótese para justificar essa escolha do autor. Então, aí a hipótese é uma possibilidade para justificar isso que o autor fez, não dar um nome ao cavalo. Prestem atenção, quando ele fala do cavalo, ele está falando de um cavalo só ou da espécie animal, de todos os cavalos? Ele não fala de um cavalo em especial, né? O cavalo está falando em nome de todos. Então, aí já, olha, que a professora diz, já dá mais ou menos para você justificar aqui essa questão número 3. Questão número 4. O cavalo consegue realizar seu projeto? Indique o trecho que comprove suas respostas. Então, a professora pôs aqui, volte aos parágrafos grifados no texto. Vamos voltar lá no texto, rapidinho? Professora, olha aqui. Eu grifei 2 parágrafos, o parágrafo 22 e o parágrafo 27. O 22 diz assim: o cavalo ri só de pensar em todas as coisas que certamente acontecerão um dia. Essa palavra, acontecerão, é um verbo no futuro.
futuro. Indica que isso ainda vai acontecer. Então, preste atenção na pergunta e no que a professora grifou aqui. Parágrafo 27. Mas eles nem desconfiam do que os cavalos prepararam para eles. Então, aqui está dizendo que os homens nem desconfiam o que vai acontecer. Então, vamos voltar agora lá na questão. Olha lá. O cavalo consegue realizar seu projeto? Pelos 2 parágrafos que a professora grifou, dá para você perceber isso, se sim ou não. E indique o trecho que comprove sua resposta. A professora já indicou, é só você voltar no texto e copiar um dos parágrafos que está grifado, certo? Próximo. Número 5. O conto de Jacques Prévert tem como personagem um cavalo sozinho numa ilha. Imagine se o animal estivesse junto de outros. Você considere que a história se desenvolveria do mesmo modo? Então vamos parar aqui e pensar um pouquinho. O que o cavalo estava fazendo sozinho nessa ilha? Ele estava pensando, ele estava meditando no que fazer. Será que se ele estivesse no meio de um monte de cavalos, não estivesse solitário, ele conseguiria meditar, pensar? E aí você acha que essa história se desenrolaria da mesma maneira? Então você vai escrever aqui se sim, se não e justificar. Pense um pouquinho em você. Quando você quer ficar sozinho para meditar, se você estivesse no meio de outras pessoas, às vezes conversando, fazendo barulho, você conseguiria fazer isso? Será que essa história teria o mesmo desfecho? Então pense aí um pouquinho e responda. Questão número 6. Releia o parágrafo 15. Que atitude dos homens o cavalo critica nesse trecho? Para mim acabou. Ele pode pegar de volta suas bugigangas, que tal? E por que é que ele escreveu nas paredes, seriamente em letras garrafais, nas paredes das estrebarias, nas paredes das casernas de cavalaria, nas paredes dos matadouros, dos hipódromos e dos açougues hipofágicos? Sejam bonzinhos com os animais, convenhamos, estão zombando do mundo dos cavalos. Então aqui, esse pedaço, esse trecho, ele critica uma atitude do ser humano. Ao mesmo tempo que ele coloca lá na parede, sejam bonzinhos com os animais, eles tratam animais com maus tratos, né? Então aí tem uma oposição. Como que nós chamamos isso? O que ele quis criticar aqui? Faço alguma coisa boa, mas ao mesmo tempo faço uma coisa ruim. E aí? Pensem e respondam. Questão número 7. Essa questão é muito fácil. Vamos lá. Que palavra do texto pode resumir o que o cavalo desejava para os animais de sua espécie? Justifique. Gente, essa palavra está destacada numa imagem do texto e ela está destacada num parágrafo do texto. Eu nem vou voltar lá porque é muito fácil. Volte lá na página dessa imagem, ache essa palavra, coloque ela aqui e justifique porque os animais queriam isso, o que está escritinho lá nessa imagem, tá bom? Entender o texto 2. Aqui a professora não vai ler as alternativas com vocês. Como tem as alternativas, torna-se um pouco mais fácil. Eu vou ler a questão e vou explicar. Releia o trecho. Ele não é um cavalo solitário. Gosta muito da companhia dos outros cavalos. Sozinho, ele fica entediado. Gostaria de fazer algumas coisas, ser útil aos homens. A frase que apresenta um sinônimo da palavra destacada é: vamos relembrar lá o começo das nossas aulas. Sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado, tá? Elas têm o mesmo sentido. Então, a palavra, é entediado, vem de tédio. Você vai ter que procurar isso no dicionário e ver qual das 4 alternativas aí tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Combinado? Questão número 2. De acordo com a imaginação da personagem, os cavalos que não concordariam com seu projeto eram os que? Então, aqui nessa questão, você vai ter que voltar no texto, não tem como. E eu vou pedir para vocês relerem, na questão número 2, vocês vão ter que reler os parágrafos 8, 9 e 10 novamente. Lá você vai encontrar a resposta dessa questão. Número 3.
A justificativa para a resposta correta da questão 2 é... Então, o que você vai ter que fazer aqui na questão 3? Você vai ter que encontrar entre as 4 alternativas aquela que torna correta a resposta que você colocou na 2. Então, uma tem a ver com a outra? Sim. Quando você ler os parágrafos 8, 9, 10, você também já vai encontrar a resposta da questão 3, que é a que justifica a sua resposta número 2. Vai ter que voltar no texto, se precisar pause a aula, é muito importante isso nesse momento. Questão número 4. No trecho, então todos os cavalos, os pobres puxadores de carroça, não vão se atrever a dar um palpite. O adjetivo pobres significa, preste atenção na professora, nesse caso, ele veio antes do substantivo. E se eu trocasse a ordem dele? Se eu falasse assim, os puxadores pobres, isso significaria que ele não tem dinheiro, que ele é um miserável. Mas não, ele veio antes do substantivo. Eu disse, os pobres puxadores de carroça. Presta atenção aí no que esse trechinho quis dizer. Tenho certeza que vocês vão encontrar a resposta. Questão número 5. Usamos a ironia quando, para criticar alguém ou algo, dizemos o contrário do que se deve ser entendido. Então, aqui eu tenho um exemplo de ironia. Ó, a gente vai ler esse exemplo. A menina quebra o vaso de cristal e a mãe a repreende dizendo, que bela coisa você fez, hein? Vou dar um outro exemplo. Você recebe seu boletim escolar e olha que vê que tem umas notas baixas lá. Você chega em casa, entrega seu boletim escolar para o seu responsável. Aí seu responsável diz assim para você, bonitas suas notas, hein? O que você fez? Você estudou? Então aí ele usou uma ironia. É isso que a gente vai ver agora. Leia o trecho. O homem nos cobriu de presentes, mas foi generoso demais com a gente. Nos deu chicote, o homem nos deu o rebenque, as esporas, os antolhos, o varal das charretes, enfiou ferros na nossa boca e sob os pés. Fazia frio e ele nos marcou com ferro em brasa para nos aquecer. Agora releia estas frases. Nós vamos ter que descobrir de qual dessas 3 frases aqui, ó, tem uso de ironia. Então vamos lá. O homem nos cobriu de presentes, mas foi generoso demais com a gente. Olha aí. Mas aí tem uma continuação lá em cima, ó. Nos deu chicote, o homem nos deu rebenque. Então os homens foram generosos demais com os cavalos. Aí algo positivo, mas ao mesmo tempo fez algo negativo. Então essa aí tem ironia? Sim. Então assinale essa alternativa. Enfiou ferros na nossa boca, aí sob os pés. Essa nós não vamos marcar. Ele nos marcou com ferro em brasa para nos aquecer. Essa aqui, ó, aquecer com ferro em brasa, mas o ferro em brasa provoca dor. Então também há o uso de ironia. Então nós marcamos a 1 e a 3. Então procurem aqui a alternativa correta. Próxima questão. Assinale o trecho em que se percebe a ironia do cavalo ao criticar os homens. Então você novamente vai ter que ler as 4 questões e ver as 4 alternativas e qual delas tem aí a ironia, que é o que nós acabamos de ver na questão passada. Releia o trecho a seguir para responder as questões 7 e 8. Todos os homens das ilhas e dos continentes ouvem os gritos e se perguntam, o que é aquilo? Depois se acalmam e dão de ombros, dizendo, não é nada, são só os cavalos. A expressão dar de ombros, ó, significa o quê? Então, encontre a alternativa correta. 8. Ao perceber que os gritos vinham dos cavalos, os homens acalmam-se por quê? Por que será que os homens se acalmaram? Leiem as 4 alternativas e marque a que você julgar correta. 9. Sobre a frase, mas eles nem desconfiam do que os cavalos prepararam para eles, é correto afirmar que a palavra eles está se referindo a quê? Ó, eles aqui, está se referindo aos cavalos, aos homens. Eu acho que é aos homens. Aí você vai decidir qual das duas está correta. Questão 10. A frase Viva a Liberdade, que está grafada no texto, em letras de tamanho aumentado. Para fazer o quê? Por que será? Então, leiam as 4 alternativas e indique o que você achar correta.
Vamos para estudar a língua 1. Formação de palavras por derivação. Em aulas anteriores, vimos que os dicionários reúnem as palavras de uma língua. Com elas, construímos as frases para nos comunicarmos com outras pessoas. Se você sair por aí inventando palavras à torta e à direito e decidir empregá-las ao se comunicar com alguém, é provável que as pessoas não entenderão o que você quer dizer. Isso não significa que seja impossível criar novas palavras, mas para isso existem processos que obedecem a determinadas regras. Então aqui a gente tem as palavras ou expressões novas criadas na língua, são chamadas de neologismo. Nesse nome já se faz uso do processo de formação de palavras, pois ele é composto por neo, que é novo, mais logismo, estudo. Eu vou dar um exemplo. Com a tecnologia, hoje em dia, foi necessário criar várias outras palavras que a gente não conhecia. Por exemplo, deletar, clicar, tweetar e assim vai. Então, isso é necessário. Mas como está escrito aqui, ó, nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Dando sequência à aula, pode-se acrescentar elementos ao final da palavra base. Esses elementos são chamados de sufixos. Então, aqui a gente tem uma palavra base, um sufixo, que no caso é ão. Quando eu acrescento esse sufixo lá no final da palavra base, eu tenho a palavra caixão. Poder mais ovo, oso, poderoso. Os elementos acrescentados no início da palavra base são chamados de prefixo. Isso pode acontecer. Pré vem antes. Então, ó, prefixo re, antes da palavra base, que é canto, a gente tem a palavra derivado recanto. Prefixo in, antes da palavra feliz, eu tenho a palavra infeliz. O hífen, gente, ele é importantíssimo. Junto dos sufixos e prefixos, ele indica o lugar da base da formação da palavra. Mas acontece que isso pode acontecer de ter os dois, tanto prefixo como sufixo acrescentados ao mesmo tempo à palavra base. Então, aqui a gente tem o em, que é um prefixo antes da palavra tédio, base. O sufixo depois, a gente vai ter a palavra entediado. Desconfiar, com ansa vai dar desconfiança. O acréscimo de prefixos e sufixos às palavras primitivas recebe o nome de derivação. Geralmente, esse processo altera o significado da palavra primitiva, mas traços do seu sentido permanecem. Veja, caixão é uma caixa grande, poderoso, que tem poder. Então, a professora, nesse caso, não vai ler todas as palavras para vocês aí. Vamos a um exercício. As palavras que têm a mesma base formam uma família de palavras. Por exemplo, cavalo, cavaleiro, cavalão, encavalar, cavalaria. Útil, inútil, utilizar, inutilidade, inutilmente. Indique, aqui está dizendo oralmente, mas a gente vai pedir para vocês escreverem no caderno de vocês na frente o significado das palavras destacadas e sua base. Tá? Então vamos lá, ó, aqui a palavra destacada é miserável. A base é miséria e ela significa cheio de miséria, tá bom? Vamos para o exercício número 2. Circule a palavra que não tem a mesma base dos demais e que, portanto, não pertence à mesma família. No item A, nós temos só, solitário, solidão, sol e sozinho. Nesse caso, é a palavra sol, que não tem a ver com o só do início, que é a palavra base. Na letra B, aqui a palavra que não faz parte da família, que não tem o mesmo sentido, é imundo, porque depois a gente tem mundo, mundaréu, mundano e mundinho. Então, vocês vão fazer as 4 restantes. Número 3, leia a piada. Professora, quem vende leite é leiteiro, quem vende pão é padeiro, e quem vende carne é? O aluno logo responde, carneiro. Olha aí, né? Ele até pensando nisso. Letra A. Aqui, que elementos formam as palavras leiteiro e padeiro? Preste atenção que a palavra base de leiteiro é leite. A palavra base de padeiro é pão. O que foi acrescentado aqui no final? São esses os elementos que vocês terão que assinalar aí, colocar aí, escrever, tá bom? B. Explique a regra que você conseguiu para responder ao item A. Como que eu pensei para responder o item A? E quando eu digo padeiro, leiteiro, o que essas pessoas fazem? O que essas palavras me indicam? Tá? Letra C. Explique por que o texto é engraçado. Tem um momento dessa piada aí que a torna engraçada. Você vai explicar
esse momento aqui então. Agora chegou a hora da nossa tão esperada tarefa, tá? Vamos lá? Questão número 1. Releia o conto Cavalo numa Ilha. Nele a personagem pensa em um grande projeto. Qual é? Você vai ter que voltar lá no texto. No início do texto você tem a resposta para essa questão, tá? Número 2. Releia o vocabulário do conto de Jacques Prévert e encontra uma frase com cada uma dessas palavras. Escreva uma frase com cada uma dessas palavras. Você vai ter que voltar lá no texto. Tem o banquinho de palavras, tem o vocabulário delas na primeira parte do texto. Então lá vai ter a palavra recanto. Eu vou dar um exemplo. Recanto é um lugar afastado. Olha lá, você vai ter que voltar na número 1. Eu até coloquei, você pode ler os parágrafos de 4 a 7. Vamos para a questão 2. A professora dá um exemplo. Recanto é um lugar afastado, tá? Então a professora fez a frase assim: a escola está localizada em um recanto da cidade. Ó, eu usei a palavra recanto numa outra frase. Você vai ver o significado de rebenque e antólise e fazer uma frase também. Questão número 3. Volte ao parágrafo 17. Você vai ter que voltar mesmo ao texto, ler esse parágrafo novamente. Os cavalos apresentam várias queixas sobre o modo como são tratados. Imagine a resposta que os homens dariam a cada reclamação se pudesse ouvir o cavalo. Então imagine aí, o homem ouviu o que o cavalo disse, o que ele responderia para os cavalos? Número 4. Imagine que alguém lhe peça para contar os fatos principais do texto Cavalo numa Ilha. Siga o roteiro e escreva essa resposta. A. Identifique a personagem onde ela se encontra. Eu já coloquei a resposta para vocês aí, ó, tá? Letra B. Em que essa personagem pensava e qual a finalidade do seu projeto? Também coloquei a resposta aí, vão pensando. Que fato a levava a ver falsidade nos homens? Já tem a resposta. Que vingança ela imagine? Está aqui a resposta. E aí a professora, então, escreveu um texto dando um exemplo de como vocês irão fazer isso. Leia esse texto e depois faça o seu. Como que você contaria isso para alguém? Número 5. Use prefixos e escreva o antônimo das palavras a seguir. Depois escreva mais uma palavra de cada família. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, contente, eu vou pôr o prefixo des, vou formar a palavra descontente e vou dar um exemplo, contentamento. Então, é isso que vocês vão fazer na letra B e C. Atividade 6. Indique os elementos que formem as palavras citadas. Em seguida, procure no dicionário o significado de cada um. Registre-o. Às vezes você até sabe esse significado. Se não conseguir, vai ter que pedir ajuda ao dicionário, vai ter que buscar lá no dicionário. Então, eu vou dar um exemplo. Letra A. Ecoturismo. Eco mais turismo, que é turismo que incentiva o respeito ao meio ambiente, estimula a educação ambiental. O resto agora é com vocês. Número 7. Leia a tira do Calvin. O que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana. É bom para você. Vegetariana. Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. A. No último quadrinho, Calvin cria uma palavra baseando-se na derivação de outra existente nos dicionários. Qual é essa palavra? O que ela significa? Presta atenção, ó. Ela está aqui no terceiro quadrinho, tá? É essa palavra e vocês vão ter que escrever o que ela significa. Letra B. O que ele quis dizer ao usá-la? Ó, tá aqui. O que será que ele quis dizer com isso? Tá bom? Pensem um pouquinho e respondam. Terminamos a nossa aula. Então, ó, lemos o texto, a professora explicou as páginas, né? Expliquei direitinho todas as questões, o entender o texto 1, o 2, estudar a língua, a tarefa. Agora é a sua vez, é a sua hora. Faça tudo bem direitinho e envie para o seu professor. Até mais, um abraço a todos.